boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Vamos começar as questões, a discussão das questões de hoje. Sou eu que vou falar hoje sobre as questões de 808 a 810, e depois o Vidal vai falar sobre as questões 811 a 813. Esse capítulo de hoje, essas questões das quais eu vou abordar, elas fazem parte da Lei de Igualdade, que é a 8ª lei. Nós já estamos estudando a 8ª lei, e agora obrigada, Itamar. A questão 808 está adiantadinho aí, vou botar lá no início. Quem está apresentando é Vidal? Agora não sei quem está apresentando. Não sou eu? Sou eu, Beck, sou eu. É você? Então tem que ir lá para o... é você? É que eu estou trabalhando com 2 telas, me enrolei um pouquinho. Não tem problema. Pronto. Não tem problema. Ai, gratidão. Eu não estava vendo você aqui, aí eu achei melhor perguntar. Obrigada. Então, vamos lá. Essa questão, ela trata da desigualdade das riquezas. Questão 808, né? Vamos começar com a leitura. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros? Resposta dos espíritos: sim e não.
Bota a gente para pensar, né? Da velhacaria e do roubo, o que dizem? Velhacaria não é uma palavra muito comum, pelo menos não no sentido que aqui está sendo colocado. O que quer dizer isso? Na fraude, e a fraude, a trapaça, né? Além do roubo, temos a fraude e a trapaça. O que é, né? O que dizeis? Situação, né? Então, nessa questão, ainda temos aí uma questão adicional. Pode seguir, Vidal, por favor. E ainda vem uma questão adicional. E a riqueza? Mas e a riqueza herdada não é fruto das paixões? Que não é. Não, essa, desculpa. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto das paixões mais. Resposta dos espíritos. Que sabes a respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Outra sacudida que tomamos, né, das respostas dos espíritos. Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que o dos homens. Então, vamos lá nos comentários, nas discussões a respeito dessas questões. Então, sempre existiu a desigualdade em tudo. Acho que pode deixar aí, tá bom? Essa cobiça muito claramente representada aí nesse olho, né, com um cifrão ali, muito claramente ali colocado. Então, sempre existiu a desigualdade em tudo, e as riquezas não podem deixar de compartilhar este tudo. É notório que se observa em toda parte a desigualdade das riquezas. Aqui, essas riquezas que estamos falando aqui mais propriamente são as riquezas materiais, né? Aqui podemos ter outras riquezas, riqueza de saúde, né? Hoje estávamos falando aqui com Paturi mais cedo, podemos ter riquezas também de família, estamos numa família que é uma família boa, temos uma saúde perfeita, todas essas são riquezas também. E aqui nós estamos falando mais claramente das riquezas materiais. É muito difícil saber se uma riqueza tem uma boa procedência ou não. Não raro, elas nascem da corrupção, quando não de um, tem raízes falsas em outros. O que deve fazer o homem é que, quando as riquezas caírem nas suas mãos, sejam de qualquer procedência, procurar aplicá-la bem para que possa ressarcir ou ajudar a ressarcir erros de outros, né? Que a gente pode ter algum papel a fazer. A riqueza, ou seja, o dinheiro, no caso, de que ela provém em si, dinheiro não é bom nem mal. Ele faz o que a mente deseja que se faça com ele, ou seja, nós é que damos, é que fazemos, né? Temos a ação sobre esse dinheiro. E aí sim, devemos ter ações boas, né? Os homens precisam, e muito, de se educarem no campo da honestidade. Essa discussão nos traz miramente. A falta dessa honestidade é que leva aos distúrbios morais. Maior responsabilidade tem aqueles que dirigem as suas famílias, os empregados, os funcionários sob sua responsabilidade, sem mencionarmos aí nem os aspectos dos políticos, né? Não se deve brincar com as leis de Deus, que são justas e eternas. As leis de Deus são generosas, mas enérgicas com aqueles que as desrespeitam. As riquezas são testes e provas para aqueles que as possuem, para todas as criaturas e povos. Miramês, na obra Filosofia Espírita, nos reforça a ideia de que não faltaria dinheiro em nenhum lugar se homens, ou melhor dizendo, se a humanidade fosse equilibrada no seu comportamento, nos seus pensamentos e direcionassem bem as suas ações. Embora haja a desigualdade de riquezas, essas riquezas podem, né, se bem orientadas por aqueles que as possuem, trazer essa benesse, né, aos outros, né? E assim os recursos não faltariam para os outros. Já falamos aqui tantas vezes nessa distribuição desigual, né?
Muitas vezes, aí trazendo para nós, muitas vezes em nossos pedidos de intervenção divina, estamos constantemente pedindo a Deus o mal, porque pensamos e fazemos mais mal do que bem. E por quê? E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, como espíritos imperfeitos, o nosso entendimento das coisas é limitado. Assim, o que nos será dado por haver leis que asseguram o pedis e obtereis. E assim, podemos estar pedindo coisas que não são boas para o nosso desenvolvimento enquanto espíritos. Então, a gente às vezes quer uma coisa muito aqui na matéria relacionada ao que a gente deseja e ela, de repente, pode não ser o melhor para o nosso desenvolvimento. Isso é uma coisa que precisamos ter muito, muito cuidado. O Pai é bom e justo, mas Miramês nos aconselha e alerta no que precisamos pensar quando pedimos a Deus. O que às vezes nos parece ser a solução, na verdade, pode ser equivocado, como eu estava falando, para a nossa jornada. E muitas vezes, quando não obtemos o que nós gostaríamos, nos decepcionamos, né? E precisamos, na verdade, ter muito claro nos nossos corações e mentes que nem sempre que desejamos e pedimos é o melhor para nós. Tem um ditado que diz assim: Deus sabe o que faz, e aí a gente precisa aceitar o que nos foi permitido, o que nos foi dado. E se a gente não obteve o que a gente queria, porque aquilo não era o melhor para nós. A aceitação disso é a nossa fé, né? É a gente ter fé de que aquilo ali, aceitar que o que nos era pedido não era, de repente, melhor para nós. Jesus nos deixou um mapa para os nossos pensamentos e ações corretos, que é o seu Evangelho. Nesse Evangelho, nós encontramos as orientações quanto às nossas ações para conosco mesmos e ao próximo. Nosso caminho de crescimento espiritual passa pelo nosso, vamos dizer assim, pelo nosso comportamento, pelas nossas ações, em benefício daqueles que estão próximos de nós. O Evangelho orienta todas as nossas ações e é toda a ordem de melhoramento que devemos ter e desenvolver para o nosso adiantamento e é também o nosso alimento moral em todas as circunstâncias. O Evangelho ele vai agir como medicamento curativo para todos esses males na medida em que nós vamos vivenciando esse compromisso, né? Vamos para a próxima questão, Vidal. Por favor, questão 809. Obrigada. Agora nós vamos falar sobre a desigualdade das riquezas. A questão 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por este fato? Resposta dos espíritos. É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar o ensejo de reparar uma injustiça. Feliz desse, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não é raro, é este mesmo a quem a provoca. Então, o nosso papel aí, enquanto detentores de uma possível riqueza herdada, fica muito claro nessa questão. Ela traz discussões sobre a responsabilidade da posse de uma riqueza que nos é chegada, né? Em tudo que fazemos, a responsabilidade. E pedimos, no silêncio da nossa imaginação, né, que entendamos qual é este compromisso, para que a gente não se perca no caminho entre a consciência e o raciocínio nosso, enquanto criaturas imperfeitas, que é o caminho do egoísmo, querer, né, para si.
No caso de uma herança, muitas vezes não se conhece a origem da fortuna herdada, mas mesmo sem o benefício de o saber, já é um compromisso assumido ao pôr as mãos nessa riqueza, nesse dinheiro, que não nasceu sob os nossos próprios esforços. O rico, ou seja, aquele que possui essa riqueza, tem oportunidades inúmeras de ajudar os que sofrem pela caridade bem conduzida. Mas essa caridade não deve ficar restrita ao entregar o pão aos que têm fome, mas também deve ser estendida a que ensina a plantar o trigo, a fazer o pão, quando isso também pode ser oportuno. A riqueza soma responsabilidade no caminho do seu portador. Ela é um empréstimo valioso de Deus para que se possa despertar no coração os sentimentos do amor através do bem comum que se pode fazer. Ou seja, o nosso crescimento individual passa pelo auxílio aos irmãos, ao trabalho coletivo. Aí Miramês nos aconselha, né? Se vê em tuas mãos a riqueza pelo trabalho por herança, medita nos bens materiais e o porquê da sua existência em teu caminho. Para saber o que fazer e como usar esse dinheiro, devemos analisar e observar as vidas dos grandes benfeitores da humanidade e utilizá-las como exemplo. O ouro é cego e seu guia é que responde pelos seus feitos. Onde a caridade é o clima e o amor e o alimento. Temos aí Jesus, Gandhi, como grandes exemplos de que podemos transformar transformar o que chega a nós, né, para o que é o melhor. A riqueza, para quem tem os olhos de ver, permite observar com facilidade a bondade de Deus por toda a parte, que era o que Jesus fazia ao chamar para si o trabalho de ensinar os outros sem ostentação, por exemplo, a ganhar o seu próprio pão, a trazer mais conhecimento sobre a vida, além daquela vida material, né, que os irmãos daquela época tinham uma coisa muito restrita, né, sobre o seu dia a dia, não tinham a ideia da vivência espiritual. E aí, aqueles com mais conhecimentos e recursos e intelectuais devem procurar guiar aqueles que estão junto, aqueles que lhes procuram a orientação, através dos meios de comunicação que têm em suas mãos e que hoje são recursos preciosos de auxílio ao próximo, num âmbito muito maior, estarão assim ajudando a própria humanidade. Você está trabalhando ali no seu entorno, se todos fizerem esse trabalho, a humanidade cresce como um corpo único, né? Tenhamos em mente a responsabilidade que trazem essas heranças, se não forem bem aplicadas, poderão ser atrofiadas pelo tempo e pela justiça. Se a herança partiu de uma fonte injusta, poderá ser transformada em ouro de luz que ilumina os próprios pervertidos para o amanhã corrigirem os seus deslizes. Agora, a próxima questão, 810, por favor. Sem a quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Isso é uma afirmação, né? Aquele que assim proceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado. Resposta dos espíritos: toda ação produz seus frutos, doces são os das boas ações e amargos sempre das outras. Sempre entendei-o bem. Ou seja, temos que entender bem para que possamos produzir os melhores frutos, né? Essa questão nos traz reflexões quanto ao nosso plantio diário, nosso dia a dia. Quando o homem reconhece as suas reais necessidades e procura entender as leis naturais da vida, respeitando os seus semelhantes, está cocriando para um mundo melhor. É aquele mundo que começa dentro de si e vai se expandir. E, afinal, a porta para Deus se encontra dentro do coração de cada ser. Trabalhando isso em você, e cada um trabalhando em si, vai, então, criar esse mundo que nós esperamos, né? Um mundo melhor.
Miramês nos lembra também que todos nós, encarnados e desencarnados, plantamos todos os dias as sementes e somos responsáveis pela nossa colheita. Colhemos o que semeamos. Essa é a lei. Todas as ações produzem seus devidos frutos, e para que se tenha bons frutos é necessário que plantemos sementes boas. A fonte das sementes que se encontra em nossos pensamentos, porque tudo o que fazemos procede da mente em primeiro lugar. A criatura inteligente raciocina bem sobre o que vai fazer antes de passar a ação. É por esse motivo que o Evangelho segundo o Espiritismo, nos revela aquela máxima luminosa e eterna, que sem a caridade não há salvação. Ou melhor, fora da caridade não há salvação. Enquanto estamos fazendo o bem, as sementes são de amor, e plantando o amor se colherá o amor nas linhas da fraternidade espiritual. Compete a todos nós, em todas as faixas da vida, compreendermos que essas leis para que possamos entrar no reino da tranquilidade espiritual. Entretanto, para chegarmos ao conhecimento da verdade, temos muitas vezes que passar por caminhos tortuosos, por inúmeras portas estreitas que nos levam às profundas reflexões e meditações. E nesse ponto, a intuição quebra a barreira criada pela razão pura, por nossos pensamentos, muitas vezes enviesados pela nossa criação, pelo nosso, sobre o que nos envolve, né, o ambiente que está no nosso entorno, mas precisamos quebrar essa barreira da razão pura e trazer luz ao nosso coração. Assim poderemos ser instrumentos da luz, fazendo o bem e amando Deus em todas as coisas. Para isso, devemos entender e praticar o que o Divino Mestre ensinou e viveu. Se todos agirem assim, com o tempo, desaparecerá todo o mal da face da Terra e ela se tornará um planeta de luz. Mudando o homem, muda-se por completo o mundo onde ele mora. O que estamos passando agora nesse período de transição planetária é exatamente isso, é a mudança necessária que precisamos ter. Muitos já acordaram, né, para o coração, para essa maneira de pensar, o agir em prol dos outros. A gente vê muitos movimentos falando disso, cuidando, né, uns dos outros, mudando as pessoas, procurando mudar as pessoas por dentro, trazendo as novas ideias. As boas ações nos criam uma estabilidade natural. As más ações nos enervam, de modo a criar um desequilíbrio no nosso psiquismo, nos levando à descrença em tudo o que podemos tocar e sentir para uma vida melhor. Dentre todos os valores que devemos conquistar, o amor é por excelência o maior, e para tal aquisição a vida nos pede que demos os primeiros passos. Meditemos nisso. Deus é amor e sempre irradia amor aos seus filhos. É isso que temos que ter no nosso coração, para que possamos tornar a vida dos que estão próximos de nós melhor, a nossa vida, e aí sim, possamos utilizar essas riquezas que nos chegam em benefício dos outros, que vai se refletir no benefício nosso próprio. Então, era isso que eu queria trazer dessas discussões, dessas questões. Passar a palavra para você. Obrigada. Bem, boa noite. Continuando, sem maiores delongas, a próxima questão é uma questão complicada. Eu e Beth conversamos antes sobre ela, porque ela dá margem, inclusive, a derivações que não interessam no nosso contexto, que é um contexto de estudo espiritual. Nós estamos analisando as questões trazidas por Kardec do ponto de vista espiritual. Então, nós não vamos aqui, de maneira alguma, dar entradas em derivações políticas, sociais, etc. Mas é uma questão que aflige em todas as visões, em todos os ângulos. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Como a Beth falou antes, riquezas
no dia de hoje é riqueza material, fortuna, dinheiro. Então, já aconteceu? O mundo já teve igualdade de riquezas? Se mesmo que não tenha acontecido, isso é possível? A resposta é não, nem é possível. Vamos focar nesta primeira parte, que ele é muito impactante. A resposta do plano espiritual foi que isso nunca aconteceu e vai acontecer. Isso nem vai acontecer é forte. Bom, podemos olhar para essa resposta de algumas maneiras diferentes. Por exemplo, se fosse distribuída de uma maneira qualquer, à força, ou por bem, ou por convencimento, não importa, toda a fortuna do mundo, igualmente para todos os seus 9 bilhões de habitantes, seríamos todos pobres. Porque o planeta Terra não produz riqueza suficiente para que todos tenham o padrão de vida, por exemplo, europeu, americano, padrão de vida do dito primeiro mundo. O planeta Terra não possui recurso para isso. Ele, por essência, é pobre para sustentar 9 bilhões de encarnados. Isso vai mudar. Eu estou vendo aí sinais na área tecnológica, principalmente, tá, de que o custo de energia vai baixar tremendamente daqui a 1 ou 2 décadas, talvez, máximo 3, já que a tecnologia vai continuar dando saltos e quebrando paradigmas. Então, é provável que dentro de 50 anos essa distribuição já não fosse o que é hoje. Mas hoje é assim. Se tivesse sido feita essa distribuição, por exemplo, na época da pandemia, nenhum país teria dinheiro para investir o que foi investido na pesquisa de uma vacina contra o Covid-19. O homem não teria ido ainda à Lua e por aí vai. E essa é uma posição que é posta na obra espírita, de que a desigualdade de riquezas, entre outras coisas, permite que aqueles que estão na ponta possam promover o avanço da civilização, o avanço da cultura e da civilização, porque para isso demanda recursos. Se o país inteiro fosse pobre, não teria como manter laboratórios caríssimos para promover a evolução da civilização. Esse é um aspecto. Outro aspecto. Isso é o melhor para nós? O melhor para nós, como seres humanos encarnados aqui, é que todos sejam igualmente ricos? Se a resposta fosse essa, nós não estaríamos no planeta Terra. Nós ainda estaríamos aonde? Lá naquele planeta de Capela, de onde a maioria de nós foi exilado centenas de milhares de anos atrás. Lá, o planeta avançou, evoluiu e, com certeza, hoje a condição média de vida lá é muito superior à nossa aqui. Se nós saímos de lá e viemos para cá, é porque nós não estamos prontos para esse tipo de vida, porque nosso karma requer que nós venhamos a enfrentar dificuldades, dores e sofrimentos, provas e expiações, na terminologia tradicional espírita, que eu nem gosto muito, para aprendermos, para amadurecermos, para sentirmos na própria pele o mal que fizemos a outros e não sermos mais capazes de repetir. Ou seja, o nosso momento espiritual também não demanda essa igualdade, nem seria a igualdade uma solução para as nossas necessidades evolutivas. Então, não funciona bem assim. Não é esse o objetivo. Isso tudo é para dizer o seguinte: não é esse o objetivo do plano espiritual. Se fosse, assim seria. A gente tem recursos para isso. Ou a ciência já teria evoluído o suficiente para gerar mais riqueza, nós não estaremos aqui, estaremos ainda no planeta de Capela ou algum outro lugar onde isso seria o melhor para nós. Nós estamos, neste instante, onde é melhor para nós. E onde nós estamos, isso não é possível, nunca aconteceu, e nem é possível que aconteça
no cenário atual. Aqui tem um outro comentário que também a diversidade de faculdades e caracteres impede isso. Mas vamos deixar essa explicação para mais tarde. É só uma representação dessa diversidade. Bom, uma vez entendido que esse não é o nosso momento da igualdade absoluta de riqueza, vamos lembrar também de uma outra coisa. Se nós quisermos saber qual é o nosso futuro, vamos ver como funciona o mundo astral. Nós sabemos que lá, que nós somos um espelho piorado de como é a vida lá. Os avanços, os descobrimentos começam lá e depois são trazidos para a matéria. Então, como é que funciona essa questão de igualdade de riquezas no plano astral? Bom, o lugar onde nós temos mais informações é nosso lar. Fazendo uma pesquisa rápida em nosso lar, nós vamos ver que eles têm um meio termo entre esse ideal aí sonhado de igualdade absoluta e a realidade no planeta para os encarnados. Lá em nosso lar, por exemplo, produção de vestiário e alimentação, o básico, é comum a todos. Há centrais de serviço que são distribuídos pela governadoria. E tem um celeiro coletivo, ou seja, os recursos básicos são distribuídos por igual para todos. Todos que habitam o nosso lar têm acesso ao básico. E todos cooperam no engrandecimento desse patrimônio comum e vivem desse patrimônio comum, enquanto se está em nosso lar. Mas tem um detalhe. O trabalho lá é meio que opcional. Os que trabalham adquirem direitos justos ao seu esforço. É o tal do bônus hora. Mesmo que a pessoa não queira aderir a essa política de trabalho, cada habitante de nosso lar recebe provisões de alimentos e roupa dentro do necessário. Ninguém passa fome, apesar de que o conceito de alimentação muda um pouco. Ninguém lá anda esfarrapado, não tem morador de rua, não tem desabrigados. Mas os que se esforçam no trabalho, na obtenção do bônus hora, esses ganham prerrogativas. Tem uma diferença. Quem trabalha recebe um estímulo, uma recompensa. Quem não quer trabalhar recebe o mínimo necessário para ter uma vida digna. Não é assim na matéria hoje em dia, mas eu tenho a sensação que nós estamos caminhando para isso. Vamos continuar. Isso tudo é trecho literal do nosso lar. O espírito que ainda não trabalha, ele lá em nosso lar, ele recebe abrigo. Mas os que cooperam no esforço coletivo, esses podem ter uma casa própria. É o sonho da casa própria que todo brasileiro tem. Lá, a casa própria é reservada para aqueles que se esforçam para isso. Os que não se esforçam para isso têm um abrigo, não sei bem, coletivo, tem um lugar onde vão ficar ao relento no astral. Mas não é a sua casa própria. O ocioso se veste, sem dúvida. Mas o operário dedicado, esse se veste melhor. Esse se veste o que melhor deseja. Ele tem esse retorno, essa recompensa advinda do seu esforço, do seu trabalho. Continuando, é sempre um contraponto entre a opção de ficar ocioso e a opção de ser um trabalhador no plano astral. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso. Ele não descreve muito o que é esse campo de repouso, não, mas eu entendo que não é uma casa própria, mas pode ser o equivalente ao albergue ou algo assim, onde a pessoa vive ali a sua vida, se assim desejar, sem maiores comprometimentos. Ou então, é alguém que está em tratamento e vai parar num parque, num hospital de tratamento, alguma coisa assim. Normalmente, inclusive, por intercessão de amigos. Já as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia dos irmãos queridos nos lugares de entretenimento, podem ter o contato com os orientadores, frequentam escolas e
todos os outros benefícios que o trabalho lá, as portas que esse trabalho abre para os habitantes de nosso lar, sem privar os ociosos aquele mínimo que para ter uma vida digna. Então, é alguma coisa, eu entendo que é alguma coisa mais ou menos assim. Eu posso decidir ficar em um campo de repouso, eu posso me filiar a alguma falange trabalhadora. Foi o que André Luiz fez, como percebeu. No início, ele achou que, como ele era médico, ele ia ser médico no hospital, né? Foi lá fazer limpeza, foi trabalhar no subsolo lá, entre os mais sofridos. E, aos pouquinhos, ele foi se graduando e foi aprendendo com isso. Mas, de novo, é uma opção de vida no astral. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? Agora ele vai detalhar mais. Tá? Na matéria, o salário do advogado é superior ao salário do gari. Um médico deveria, pelo menos, ganhar mais do que um vendedor de shopping. Como é que funciona isso lá? Aqui nós temos uma escala de salários. Será que o administrador ganha 8 horas normal da mesma forma que o operário? Que o bônus hora é hora de trabalho. Mas a hora de trabalho do administrador é igual à hora de trabalho do operário lá, do motorista do aerobus? Não é o trabalho do primeiro mais elevado? Isso aqui é o André Luiz perguntando, né? Como é que fica isso? Todo mundo ganha por igual? Todo mundo ganha o mesmo salário em bônus hora? Ou tem essa graduação? É reconhecida essa diferença? Bem, não coloquei aqui, mas há aqui uma argumentação que, na matéria, não necessariamente o administrador que ganha muito faz valer o salário que ele ganha. Às vezes é um aproveitador que está ali encostado, sem fazer nenhum esforço, porque tem um QI e que garantia a ele um salário especial. Então, o fato hoje de ter um bom salário não quer dizer que eu justifique esse salário. Deveria, né? Mas como é que funciona lá? A resposta foi: tudo é relativo. Se na orientação ao administrador ou não, na subalternidade, aqueles que seguem as ordens, o trabalho de sacrifício pessoal, aí há um fator multiplicador no bônus hora. Se eu me filio a uma falange de trabalho que vai lá no umbral, e isso para mim é um desgaste grande, neste caso eu tenho um fator de multiplicação. Eu ganho um adicional, é um adicional de função, né? Basicamente é isso aí, descobri. É um adicional de função, o bônus hora tem adicional de função, mas em função não da ser considerado um trabalho mais nobre ou menos nobre, mas todos são dignos. Mas o quanto eu me desgasto, quanto eu me sacrifico para fazer esse trabalho. Esse é um aspecto do bônus hora, que é o aspecto do bônus hora visto como dinheiro. Porém, o verdadeiro ganho é de natureza espiritual. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: é natural que o homem que gastou 5.000 horas da sua vida no astral em serviços regeneradores, ele tenha também efetuado um esforço sublime em seu próprio benefício, na sua evolução. Eu amadureci nesse trabalho, eu evoluí nesse trabalho. Esse é o verdadeiro ganho do trabalho no astral. Aquele que desprendeu 100.000 horas de atividade do Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Tá? Houve uma época na vida que eu quis ser professor, mas aliás, foi como eu pedi ao senhor Antônio para ser palestrante. Porque eu sei que quem está, em princípio, ensinando é o primeiro a aprender, e aprende mais, e aprofunda e fixa melhor. Então, da mesma forma, alguém no astral que se tornou um instrutor vai aprender mais que os outros, porque para instruir ele tem que saber muito. Então, o verdadeiro ganho do trabalho no astral não é o bônus hora como um valor monetário, e sim como um esforço evolutivo.
Aí eu deixei para o final a definição de bônus hora, que eu queria primeiro organizar desta forma, e agora ficou mais fácil de entender. Quando o Andrés pergunta se o bônus hora é alguma moeda, não. É uma ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Ficha de serviço é aquela nossa ficha que a turma consulta para saber se nós temos ou não merecimento por nossos pedidos serem atendidos. O valor aquisitivo é o bônus hora servindo como troca. Por exemplo, a casa própria no nosso lar custa 30 mil bônus hora. Tem que trabalhar 15 anos para ter uma casa própria. Mas a ficha de serviço individual é essa que vai definir como é que está a minha situação evolutiva no meu karma. Se eu tenho ou não merecimento, por exemplo, para algum pedido. E isso veio de uma senhora que procurou o ministro do auxílio, Clarencio, para pedir ajuda para os 2 filhos na matéria. Ele queria mobilizar uma equipe, queria recurso, porque eles estavam se desviando na vida, então de ajuda. Aí ele foi, está bem, a senhora está aqui conosco há 6 anos. Quantos bônus horas a senhora acumulou? 304. Em 6 anos, a senhora dedicou 304 horas para o esforço coletivo. Eu encaminhei a senhora para esse tipo. Aí ela começou a desfiar desculpas. Eu encaminhei a senhora para esse departamento, para aquela atividade, para essa. Ela sempre de uma desculpa, porque nada dava certo para ela. Ela preferiu ir morar num campo de repouso. E ficou lá 6 anos. Quando ela precisou de ajuda, a resposta foi mais ou menos assim. Essa aqui, olha. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam colaboradores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer corrente de simpatia. Aqueles esforços de ajuda que nós vemos na obra de André Luiz, aquilo ali tem a história da necessidade do merecimento. Se a pessoa não fez por onde, mobilizar uma equipe enorme, às vezes, para conseguir fazer um resgate ou uma orientação, fica comprometida. Ou seja, nós podemos gastar os bônus horas conquistados, numa casa, em coisas, em uma roupa melhor, etc. Mas é esse registro individual da contagem do nosso tempo de serviço que nos concede direito a preciosos títulos. Essa que é a verdadeira remuneração astral. É como o seguinte: alguém trabalha no carro do porto levantando peso de 60 quilos de um lado para o outro. No final ganha salário mínimo. Outro vai para a academia, paga para levantar peso também. Um está querendo ganhar o bônus hora para conquistar, para comprar coisa, é válido. E outro está querendo desenvolver a sua musculatura física. No astral, nós estamos interessados em desenvolver a nossa musculatura espiritual. Conclusão. A pergunta de Kardec. É possível já ter existido a riqueza? É possível que exista ou que já existiu? A resposta foi, não é possível. E a conclusão nossa é, nem em nosso lar. Nem em nosso lar existe uma igualdade absoluta de riquezas. Por tudo isso que foi exposto, não dá tempo agora de ficar recapitulando, que agora a gente tem que acelerar, né? Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio da sociedade. A solução dos males da sociedade é a igualdade de riquezas. Resposta. São pessoas sistemáticas, ambiciosas e cheias de inveja. De inveja de quem tem e eu não tenho, então eu vou dividir para ter também. Eles não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Força das coisas aqui equivale àquela outra história que nós tínhamos pulado do diversidade de faculdades e caracteres, que é o seguinte, mais ou menos. Nós somos indivíduos, nós não somos iguais entre nós. Se todo mundo recebesse por igual um recurso, a riqueza, vamos dizer que a Xotinha quer a riqueza, alguns, essa riqueza não seria o suficiente para as suas necessidades. Para outros que estão mais evoluídos, sobraria. Para alguns seria a medida certa. Mas também é o fato do seguinte, uns são tão ociosos, mesmo na matéria, que logo, logo vão vender o seu caixotinho para fazer alguma coisa e vão ficar sem, vão ficar até pior.
Outros são mais laboriosos, são mais preocupados, se dedicam mais ao trabalho e vão acabar comprando o caixotinho dos outros. E o mundo vai ser sempre assim, porque nós somos diferentes. A curto prazo, essa igualdade é desfeita pela força das coisas. Conclusão do mundo espiritual. O importante é o seguinte: combater o egoísmo. Essa é que é a vossa chaga social. Não corrais atrás de quimeras. Vamos combater o egoísmo, que tem muita gente que, de fato, acumula riqueza de forma altamente egoísta, mas lei do karma, o retorno virá e por aí vai. Vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar em cima do nosso desenvolvimento e tentar ajudar a evolução também dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. E as leis divinas vão cuidar do resto. Por não ser possível a igualdade de riqueza, o mesmo será com o bem-estar? Isso é uma outra coisa interessante. Às vezes nós temos famílias de poucos recursos que estão muito mais felizes do que famílias riquíssimas e cheias de problemas. O bem-estar é relativo. E todos poderiam gozar do bem-estar, se se entendessem convenientemente. Nós geramos o nosso sofrimento no nosso trato com nossos semelhantes. Nós geramos muitos problemas. Eu fico olhando agora ao longo do alto dos meus 68 anos, eu disse, puxa vida, a vida poderia ser muito mais complicada, muito menos complicada, se a gente se entendesse melhor. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraz, e não na execução de trabalhos pelos quais não sente gosto nenhum. Isso foi uma verdade, isso eu vi na minha vida. Como é que na minha vida que eu me colocaram num trabalho que eu gostei tanto que eu fui meu pior chefe. Me deram um certo grau de liberdade e eu fui o meu, porque eu trabalhava 11 horas por dia, porque eu gostava do que eu estava fazendo. E para mim não era um trabalho. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer, se fosse. Em tudo existe equilíbrio, o homem que perturba esse equilíbrio. Mas Kardec é chato, né? Será que todos, é possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticar a lei da justiça. Não temos muito tempo mais para isso. Mas, por último, há pessoas que, por sua culpa, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade disso caberá à sociedade. E a sociedade não tem... Kardec volta na questão social, né? Tá bom, ok. Foi por culpa dele, por preguiça, por ingenuidade, por egoísmo, por inveja. Tá? Fez besteira, caiu na miséria. E a sociedade não tem nada a ver com isso? Tem, certamente. Já dizíamos que a sociedade é, muitas vezes, a principal culpada de semelhante coisa. Aqui, como ilustração, isso é um caso real de um morador de rua que foi pego roubando um ganso, provavelmente para comer. E aí atacaram ele a foices. Coisa da nossa sociedade. Demais, não tem ela que velar pela educação moral de seus membros? Aí vem aquela história da educação, começando na infância. Talvez a sociedade não tenha dado a esse irmão a oportunidade de sair dessa vida. É muito comum. Aqui onde estavam aqueles flanelinha, aqueles menininhos que 20 anos atrás, quando começou no Rio de Janeiro, toda esquina, todo sinal tinha um menininho lá com uma garrafinha d'água para limpar o sinal, e depois eles foram crescendo. Onde eles estão hoje? Que oportunidade a sociedade deu para eles? Isso é um fato. E aqui, eles não estão negando isso. Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, de fato, a sociedade tem razão, tem culpa nisso, mas é uma utopia achar que essa igualdade seria possível. No mundo em que nós vivemos hoje, no mundo de provas e expiações, mas quando chegarmos em um mundo de regeneração, eu tenho certeza que o planeta gerará mais riquezas para que esse cenário mude. 19:02, passei 2 minutos, peço desculpas. E entrega a batuta para quem? Beth? O Vidal, você poderia fazer a prece final para a gente, né? Nossa, o que eu não faço por vocês, meu Deus?
Eu só preciso me lembrar como é que eu saio daqui. Agora é porque eu mudei o A meu. Betinha fez a meditação belíssima para nós. E Então, agora vamos fazer a prece de encerramento. faz a prece final. Graças a Deus, queridos irmãos, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, nesse estudo. Não importa em que posição estamos, porque todos estamos aprendendo. Hoje, todos aprendemos. Todos aqueles que dedicaram 1 hora de sua vida na matéria para parar e refletir sobre essas simples 6 questões do Livro dos Espíritos. Tivemos a oportunidade de aprofundar o nosso grau de compreensão das leis de Deus. Ainda mais porque sabemos que contamos com a inspiração de nossos guias e mentores para nos clarear a visão, para nos permitir ver além das letras, para chegarmos além desta vida na matéria e vermos o horizonte da eternidade. Agradecermos, irmãos, pela presença de vocês. E pedimos que nos seja dado condições de continuarmos nesse aprofundamento enquanto cá estivermos na matéria, sem desânimo. E que ao voltarmos ao nosso mundo de origem, ao voltarmos para casa, possamos aí sim, possamos nos refastelar no conhecimento acumulado à nossa espera. Mas por hoje, mais que isso, que nesses 7 dias que nos separam do próximo encontro, possamos colocar em prática, na nossa vida, o que aqui estamos aprendendo. Graças a Deus. Graças a Deus.